Bom, então vamos começar aqui a nossa entrevista, do PET Entrevista. Hoje a gente vai falar com a professora doutora Ana Lúcia, ela que é professora do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Londrina e coordenadora regional de iniciação científica da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Então, professora, bem-vinda. Primeiro, se a senhora puder fazer uma introdução sobre o que é a OBMEP e o que é o PIC, né, o Programa de Iniciação Científica da OBMEP. Boa tarde para vocês, queria agradecer muito o convite, fico lisonjeada em poder participar do projeto de vocês. Bom, a OBMEP é uma sigla, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A primeira Olimpíada foi em 2005, e qual que é o intuito da OBMEP? Um dos principais objetivos é dar oportunidade a quem tem talento. Nós sempre tivemos, pelo menos desde que eu me conheço por estudante, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Só que, em geral, quem participava da Olimpíada Brasileira de Matemática era mais quem podia estudar bem e tinha condições de tirar boas notas na OBM, que tem umas questões bem avançadas. Então, houve a ideia da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, que é justamente, como o próprio nome diz, para as escolas públicas, para dar oportunidade a quem tem talento e muitas vezes não tem a oportunidade. Então, este é o objetivo da OBMEP. Nós temos duas provas, uma primeira prova, que é de múltipla escolha. Depois, em geral, hoje em dia já não é bem assim, mas ela começou com 5% das melhores notas da primeira fase, vai para a segunda fase, e aí nós temos 6 questões dissertativas, com 3 itens, cada questão com 3 itens. E daí é uma prova nacional, onde todas as escolas públicas participavam, e em geral, nós já tivemos 20 milhões de estudantes na primeira fase, desses 20 milhões, 5% vão para a segunda fase, e na segunda fase eles fazem as provas, depois nós corrigimos, e daí saem os premiados das Olimpíadas. Hoje em dia já não é só mais das escolas públicas, hoje em dia as escolas privadas também participam da OBMEP. Então, os premiados nessas provas, na segunda fase, eles têm direito a alguns prêmios. Então, nós temos os premiados com medalha de ouro, de prata, de bronze e os menções honrosas. Então, principalmente para quem tem medalha, eles têm direito a participar do PIC. Às vezes, no PIC vai também o menções honrosas. Então, o que é o PIC? É Programa de Iniciação Científica da OBMEP. Então, quem é premiado nas Olimpíadas, ou na Olimpíada, né, tem direito a participar durante um ano do PIC e fazer uma iniciação científica nas principais instituições de ensino superior do Brasil. Porque o projeto OBMEP, ele é nacional, ele é fomentado pelo CNPq, os alunos recebem bolsa de iniciação científica tipo júnior do CNPq e é administrado pela Sociedade Brasileira de Matemática, que tem sede no INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio de Janeiro. Então, para a feitura do PIC, o INPA e a SBM, eles providenciaram materiais bem distintos para esses premiados. Por exemplo, olha, uma apostila que eu gosto muito, é tudo apostilado. O PIC, ele é todo apostilado, o premiado, ele fica um ano numa instituição de ensino superior, trabalhando esses materiais. No começo, quem ministrava esses cursos eram professores da instituição. Aí, depois de um tempo, quem começou a ministrar eram os alunos de licenciatura. Por exemplo, o Gustavo, que está aí, ele já participou, acho que, de todas as posições que poderia ter na OBMEP e no PIC. Ele participou das Olimpíadas, foi medalha de ouro, né, Gustavo? Sim. Quantas medalhas de ouro você teve? Foram 3.
Foram 3? Você teve alguma outra medalha que não seja de ouro? Também. 2 pratas e 2 bronzes. Então, só o Gustavo, ele ficou aí, o quê? 3, mais 2, mais 2 ou mais 3? Foram 7 anos, né, no PIC. Foram 7 anos, né? 7 anos participando do PIC, como aluno do PIC. Depois ele entrou na universidade, no curso de matemática, daí ele foi professor dos alunos do PIC. Então, ele participou de vários estágios que o projeto OBMEP oferece para um aluno. Então, a ideia da OBMEP é pegar o aluno lá no ensino básico, lá no 6º ano. Então, ele pode começar a fazer a Olimpíada no 6º ano, e a partir daí ele pode fazer quantas Olimpíadas ele quiser, todos os anos. Então, desde que ele esteja em escola pública, ele pode fazer a OBMEP. Aí, se ele for premiado, ele participa do PIC com bolsa. Essa bolsa hoje são R$100. Na verdade, são R$100 desde o início, né? Desde 2005, esse valor ele não foi reajustado, são sempre R$100 a bolsa de iniciação científica tipo júnior. E a ideia é que a gente consiga acompanhar o aluno desde o ensino básico até a pós-graduação. Ou seja, dar oportunidade mesmo, acompanhar o aluno da escola pública desde lá o 6º ano até o ensino superior e depois também na pós-graduação. Então, quando o aluno entra no ensino superior, ele pode entrar no PICME, que é o Programa de Iniciação Científica, e o mestrado no ensino superior, e depois o doutorado. Então, ele pode entrar, ele tem direito a participar do PICME com bolsa de iniciação científica para o ensino superior, que são os R$400, e depois, se ele entrar num mestrado em matemática, ele tem direito à bolsa de mestrado e depois de doutorado. Olha, hoje já a disponibilização de bolsas, como vocês sabem, está um pouco difícil. Então, não necessariamente o aluno oriundo da OBMEP tem direito a esta bolsa diretamente. Ele vai depender da quantidade de cotas de bolsas existentes, ou seja, da demanda. Né? Ele vai depender da demanda de bolsas para saber se ele vai conseguir ou não. Mas a ideia da OBMEP é justamente acompanhar o aluno desde a educação básica até o nível superior. Quem tem direito a bolsas são os alunos oriundos da escola pública. Hoje em dia, como os alunos de escola privada também podem participar do projeto, eles têm direito a participar do projeto, a participar das atividades do PIC, mas ele não tem direito à bolsa. A bolsa só tem direito quem está na escola pública. Tem que comprovar estar na escola pública. E uma vez na universidade, tem que fazer iniciação científica, mestrado, doutorado em matemática. Ele não precisa necessariamente estar no curso de matemática, mas para ganhar a bolsa, ele tem que fazer uma iniciação científica em matemática. Esclareceu? Sim, é bem claro. Você chegou a mencionar, né, que já tiveram 20 milhões de alunos participantes na primeira fase, né? Sim. Em relação ao PIC, você tem ideia de mais ou menos quantos alunos participam, ou aqui na região de Londrina mesmo, quantos alunos participam dessa iniciação científica na UEL? Sim. Olha, bolsistas, nós temos disponibilizado em torno de 6.000, 6.500 bolsas de iniciação científica tipo júnior, no Brasil inteiro. Então, esse projeto é um projeto de inclusão social. Então, nós temos bolsistas em todos os estados do Brasil. Não tem nenhum estado que não tenha bolsistas. Pode ter estados que não tenha medalha de ouro, ou se não tiver nem medalha de ouro, nem de prata, nem de bronze, a gente distribui uma cota de bolsas para menções honrosas. Mas é difícil um estado que não tenha medalhistas, sempre tem medalhistas. Pode não ter medalhistas de ouro, mas sempre tem medalhistas. Então, como primeiro a gente distribui os prêmios para os medalhistas de ouro, se não tiver medalhista de ouro ou de prata numa determinada região, então a bolsa vai para quem é medalha de bronze. Se não tiver, é menção honrosa. Então, todos os estados,
eles são contemplados com cotas de bolsa para alunos oriundos da UBMEP. Então, todos os estados têm, a gente tem em torno de 6.000, 6.500 bolsistas, a gente pode ter mais participantes do PIC, porque, como eu falei, tem os alunos oriundos das escolas privadas, e a gente pode convidar também alunos a participar. Por exemplo, aqui em Londrina, no início, a gente tinha em torno de 200 bolsistas, 200 participantes do PIC, mas é porque a Universidade Estadual de Londrina, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e deste projeto UBMEP, ela coordenava metade do Paraná. Então, eu coordenava todos os premiados da UBMEP, desde lá de Jataizinho, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, até a região de Foz do Iguaçu. Então, a gente tinha metade do Paraná, então nós tínhamos em torno de 200 bolsistas ou participantes do PIC por ano UBMEP, né? Depois nós dividimos um pouco mais essa região. Então, a região de Cascavel, Toledo, ali a gente deixou mais para o pessoal ali da UniOeste, e nós ficamos com a região que compõe Maringá, Londrina, e continua pegando desde lá do Norte Velho, e vai até a divisa ali de São Paulo. Então, nós temos essa região e passamos a ter em torno de 100 participantes do PIC. Então, hoje, este ano de 2021, nós estamos com em torno de 110 bolsistas. É uma 6.500, 110, é uma quantidade alta, né? Uma quantidade boa. É uma quantidade boa. Olha, é muito difícil competir com São Paulo e Minas Gerais. Afinal de contas, Minas Gerais é um dos estados mais populosos do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Então, é muito difícil competir em termos de quantidade com São Paulo e Minas Gerais. Mas Paraná, Rio Grande do Sul, ele sempre está ali entre terceiro, quarto em quantidade de bolsistas na UBMEP. Uhum. E de medalhistas também. E assim, qual é a diferença nesse número de bolsas, nesse número de participantes no início e hoje em dia? Ele chegou a crescer muito ou ele é estagnado? Olha, ele estabilizou. No início, nós começamos com, se eu não me engano, 2.000 bolsas. A primeira Olimpíada, para dizer bem a verdade, como era a primeira, como todo início de projeto, a gente tem um monte de inseguranças, né? Então, na época, quem começou com a UBMEP foi a presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, que era a Sueli Druck, ela e o professor Camacho, que era diretor do INPA, e eles quiseram implementar o UBMEP. Eles tiveram essa ideia de vamos dar oportunidade aos alunos das escolas públicas, e daí eles foram atrás. E daí, para isso, precisava ter um fomento, que vem do governo federal. Uma vez que eles conseguiram o fomento, então tinha que aplicar a prova. Então, eles pensaram 100.000 inscritos. Se tivesse 100.000, eles iam ficar muito felizes. Só que na primeira Olimpíada foram 10 milhões de inscritos. Considerando que acho que a gente tem em torno de 5.000 municípios no Brasil, e que nem todo município tem escola de educação básica do ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Acho que todas as cidades têm a alfabetização, mas nem toda cidade tem ensino médio, por exemplo, né? Então, nós temos 5.000 municípios, aí tem as suas escolas estaduais, tem municipais, e as federais também. Então, a gente pensou em 100.000 inscritos, e, no entanto, tivemos 10 milhões de inscritos. Foi uma vitória muito grande. Nessa época, nós tivemos 2.000 bolsas. 2.000 bolsas disponibilizadas para os medalhistas. Depois, subiu para 3.000. Subiu para 3.000 bolsas, e agora a gente está com 6.500 bolsas. Entendi. E já faz um tempinho que está em 6.500. Estabilizou nessa quantidade de bolsas, já faz um tempinho.
Então, assim, o crescimento, assim, ele não foi tão grande, né? Porque desde a primeira tem 10 milhões, hoje em dia está em 20, então É, foi um crescimento menos acentuado, mais tranquilo. é que a gente tem que ver também que até a participação nas provas de 20 milhões não vai crescer muito mais do que isso, porque é mais ou menos a quantidade de estudantes que nós temos. E ainda é uma quantidade muito grande, sabe? Porque a maioria das escolas públicas, elas inscrevem todos os seus alunos. Então, a gente tem a inscrição da escola. A escola pode inscrever alunos, mas a maioria das escolas públicas inscreve a escola. E aí todos os alunos participam. Mas a gente há de convir que não são todos os alunos que são propensos a gostar de matemática, né? Então, a primeira fase, esses 20 milhões são da primeira fase. Então, na primeira fase, a maioria das escolas, elas estão inscritas com todos os seus alunos. Então, aí depois tem uma nota de corte que vai o pessoal para a segunda fase, e daí sim é que a gente vê a quantidade de alunos que realmente gostam da matemática, que vai ali, faz a prova e tenta resolver os exercícios, não vai no chute, né? Até porque a segunda fase não tem como ir no chute, já que ela é discursiva, a primeira fase tem como ir no chute, né? Já as escolas privadas, elas pagam uma pequena taxinha ali, que, gente, eu não vou saber dizer para vocês, mas acho que é em torno de R$100, R$80 por estudante, eu nem sei se é isso. E que ainda o pessoal achou ruim. Mas é que ficaria difícil a escola pública pagar por um projeto que é fomentado pelo governo federal, é estranho, né? Já que o projeto é federal também. Agora, a escola privada tem uma pequena taxa simbólica, porque fazer essa Olimpíada custa muito dinheiro. Você tem que elaborar provas que são inéditas, tem que imprimir as provas, você tem que enviar essas provas por correio. Imagina o que é você enviar 20 milhões de provas lá para os confins da região amazônica. É uma coisa, gente, é uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo muito trabalhosa, e exige uma logística gigantesca. E isso gasta dinheiro. Então, as escolas privadas, elas têm uma taxa simbólica para inscrever seus estudantes na UBMEP. Então, as escolas privadas, elas não inscrevem todos os seus alunos, elas, lógico, captam aqueles que gostam de matemática e faz a inscrição daqueles alunos. Então, tem escolas aí que tem 2 alunos inscritos, né? Eu era de uma escola que inscrevia alguns alunos, eu era de escola particular, né? Então, eu cheguei a fazer a prova da UBMEP, mas também era só uns 50 alunos da escola inteira, sabe? Que fazia, alguns alunos seletos. Mas eu só passei da primeira fase, não cheguei a fazer a segunda, porque eu fui lá fazer, mas era muito difícil para mim, aí eu acabei desistindo. Então você podia entrar no nosso projeto, né? Para trabalhar esse material da UBMEP, resolver a prova com os alunos. Então, aí eu acabei não indo mais, a minha vontade, assim, deu uma diminuída. A prova foi bem difícil lá para mim, mas eu entendo essa logística toda. Eu até lembro de uma polêmica, né, que alguns colégios eles recebiam a prova antes da data e passavam para os alunos resolverem. Mas eu queria perguntar sobre assim, qual que você considera que é a grande importância desse projeto na formação dos alunos, assim? Olha, na formação em geral dos alunos de ensino básico. Olha, eu acredito que não só a matemática, também o português, eu acho que são as 2 grandes disciplinas do ensino básico, né? Eu acho que todo aluno deveria ser alfabetizado de fato em português e matemática,
por uma questão de exercício de cidadania, né? A pessoa tem que saber o seu próprio idioma, tem que saber falar a sua língua, tem que saber interpretar no texto e tem que saber matemática, porque hoje em dia a gente não vive sem matemática, né? Qualquer coisa, você vai ao mercado, você vai na padaria, você vai comprar uma casa, você precisa de um básico de matemática e de noção de lógica. Então, eu acho que saber matemática é de suma importância, você saber interpretar um problema. Às vezes, você não precisa saber matemática, matemática de nível superior, uma matemática muito avançada, ou nem pouco avançada, você não precisa, mas um básico de matemática você tem que saber. Você tem que saber aritmética, você tem que saber percentual, um pouquinho de PA, de PG, matemática financeira, a gente não vive sem isso. E sem saber noções básicas de matemática, você não consegue ser um cidadão pleno. Você chega, olha, eu estou até estudando com um aluninho do Profmat, que é o mestrado profissional, que também é da SBM do INPA, a gente está estudando um pouco de educação financeira. E como que a gente vai ao mercado e como que as pessoas são enganadas no mercado. Às vezes lá está o mercado, compre tal coisa, portanto, aí desconto tanto. Não tem desconto nenhum ali. Às vezes você comprar o sem desconto fica mais barato se você começar a dividir o valor da mercadoria pela quantidade que tem ali. E às vezes as pessoas não percebem isso. E não precisa nem de calculadora, sabe? Basta você fazer uma pequena continha rápida de cabeça, por aproximação, que você consegue ver que aquilo não é um desconto, sabe? Então, saber matemática é muito importante. Isso é um ponto. O outro ponto é despertar no aluno aquilo que está dentro dele. Às vezes, nós temos alunos que às vezes eram bagunceiros, eram indisciplinados, porque eles não eram entendidos. Às vezes, tudo que ele queria que chamasse a atenção dele através de uma disciplina que ele gostasse, através de problemas interessantes. Então, aconteceu isso também. Então, eu acho que você chamar atenção para a matemática lá no ensino básico é de suma importância para desenvolver as capacidades do aluno enquanto cidadão e também desenvolver as capacidades do aluno que gosta de matemática, através de uma matemática um pouco mais lógica, um pouco mais interessante. Talvez você não tenha conseguido fazer a prova naquele tempo, mas se você tivesse um pouquinho mais de tempo de relógio para pensar nos itens da prova, você teria conseguido fazer. Porque, em geral, as provas da UBMEP, os primeiros itens, eles não são difíceis. E eles são mais continha para você entender o que, de fato, o problema está pedindo. Então, em geral, quem vai para a segunda fase, pelo menos o item A das questões conseguem fazer. Porque é uma questão de fazer contas, né? Em geral, tá? Em geral. Tem hora que o pessoal carrega na mão lá e faz uma prova um pouco difícil. Esse ano, os alunos reclamaram bastante da quinta questão, que, para dizer bem a verdade, eu ainda nem vi a quinta questão. Mas os alunos que estão fazendo o PIC esse ano e que fizeram a Olimpíada, que foi agora no dia 6 de novembro, eles reclamaram da quinta questão, que estava bem difícil. Professor, além disso que você falou, né, de despertar o interesse pela matemática, um dos grandes pontos, eu acho que eu vejo no UBMEP que impacta a vida dos estudantes, principalmente daqueles que fazem a iniciação científica, é aproximar da universidade, né? Talvez um estudante que não via tanto como uma possibilidade real de entrar na universidade e ver a universidade um lugar mais perto, mais próximo dele. Você também enxerga isso nos estudantes que fazem o PIC? Ai, Gustavo, demais. Olha, muito obrigada. Eu esqueci desse ponto. Esse é um ponto, nossa, importantíssimo. Olha, eu posso dizer que daqui do nosso projeto, pelo menos 90% dos alunos que fizeram o PIC,
eles entraram no curso de nível superior. Por quê? Porque a partir do momento que eles estão lá, faz um ano de PIC, ou seja, frequenta a instituição de ensino superior, conhece estudantes do ensino superior, conhece professores do ensino superior, começa a conviver e a viver dentro de uma universidade, aquilo passa a ser natural para eles. Então, nossa, olha, obrigada de você ter lembrado isso. Olha, é muito importante. 90%, pelo menos, dos estudantes que fizeram o PIC aqui na nossa região, isso incluindo lá Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, daquela época, todos eles entraram num curso de nível superior. E outra coisa também, não é só chamar o pessoal que gosta de matemática para o curso de matemática, é para os cursos tecnológicos também. Porque nós fizemos na época, né, nós fizemos um levantamento, e como nós temos falta de bons engenheiros elétricos, bons engenheiros civis, químicos, físicos, a gente tem muita carência de bons profissionais nas áreas tecnológicas, não só em matemática. Então, estudando, sabendo um pouquinho de matemática lá no ensino básico, você pode entrar nesses cursos no nível superior. E como é que você vai chamar, como é que se chama a atenção de um aluno lá na educação básica? É através de projetos, fazer ele enxergar certas coisas. E é lógico, né? A gente não teve só alunos que foram para matemática e tecnológica, né? Ciências exatas e tecnológicas. Nós tivemos muitos alunos que foram para medicina, para direito. Medicina, direito, engenharia, física, química, são, acho que, os que mais foram. Nós tivemos alunos que foram para o ITA, que foram para o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia lá no Rio de Janeiro, que foram para Curitiba na Federal, mas daí é engenharia também, né? Ou seja, de fato, eu não estou me lembrando de nenhum estudante que não tenha ingressado no curso de nível superior. Pode ser que tenha, sim, mas não estou me lembrando. Economia, nós tivemos também estudantes que foram para a economia. É aquela questão, né? A proximidade com a universidade não vira mais aquele sonho de entrar na universidade, vira aquela porta que é só abrir, sabe? Vira uma realidade, exatamente. E assim, você tinha comentado antes, né, que a UBMEP, ela às vezes ajuda alunos que são muito bagunceiros e tal, e eu era um desses. Na época que eu fiz a UBMEP, foi a época que eu realmente comecei a estudar matemática e gostar de matemática. E eu sei que a UBMEP mudou um pouco a minha visão sobre matemática, e o meu professor que apoiava a UBMEP também, porque eu realmente comecei a ver a beleza em resolver problemas, em tentar de verdade resolver alguma coisa, né? Não só utilizar o que está escrito em livro ou que o professor já fez, né? Realmente tentar tirar alguma coisa da sua cabeça. E eu acho isso muito importante para o Brasil, assim como você acabou de dizer que falta muitos engenheiros bons, né? E tecnólogos. Eu já vi alguns desses levantamentos. Realmente o Brasil não tem muito engenheiro bom. E é um pecado, né? Porque sem engenharia, sem tecnologia, é muito difícil do país hoje em dia ele realmente criar novas tecnologias para vender e ficar mais industrializado, ter mais riqueza, né? Exatamente. E eu acho que a UBMEP, ela, por mais que seja algo que os alunos ainda estejam muito novos, o plano dela é sempre para mais de 20 anos, né? Para mais de 10 Sim. anos. E eu acho isso interessante, sabe? Pensar realmente no futuro da nação e do país. E eu acho que tem também as ações adjacentes que foram oriundas da UBMEP. Quando nós começamos com o PIC, aqui na UEL, por exemplo,
eu tive uma enxurrada de professores do ensino básico de matemática que vieram atrás de mim, porque seus alunos estavam lá nas escolas perguntando, professora, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e eram todos problemas do PIC. As aulas eram presenciais, né? Esse ano as aulas não estão sendo presenciais por conta da pandemia, mas as aulas sempre foram presenciais. Depois começou a ter metade presencial, metade virtual, por conta dos alunos que moravam longe das universidades, né? Mas aí os alunos começaram a perguntar para os seus professores da educação básica como que resolviam os problemas do PIC. E aí é lógico, né, o professor ele não é obrigado a saber tudo. E muitas vezes eram coisas que eles não tinham visto há tempos, porque o PIC não é para ser um reforço para a educação básica, muito pelo contrário, é para ser uma iniciação científica, é para ter uma matemática diferente daquela matemática que é vista na educação básica. Na educação básica, às vezes, é muita repetição de fórmulas. No PIC, o que a gente vai fazer? Vamos ver por que aquela fórmula é verdade, né? Vamos deduzir como que nós chegamos àquela fórmula. Então, os professores começaram a nos procurar. E aí, nós montamos outro projeto, que, inclusive, na época, chamava-se Geton. Geton com G. Eu acho que não é da época de vocês, mas tinha o Geton, que era uma propina que os deputados exigiam para participar das reuniões no Congresso, né? Então, tinha o Geton. E foi bem na época que começou o PIC da UBMEP. Então, nós colocamos o nome do nosso grupo de Geton, com G, que é Grupo de Estudos e Trabalho das Olimpíadas de Matemática. E aí, 2 vezes por mês, todos os professores interessados, era um projeto voluntário, eles vinham para a universidade para estudar o material do PIC. Porque daí eles saberiam discutir com seus alunos, né? E, ao mesmo tempo, eles também estariam aprendendo. E, a partir daí, nunca mais esse grupo parou. A gente tem esse grupo, parou agora por causa da pandemia, né? Mas, a partir daí, a gente sempre tem um grupo de professores trabalhando também o material do PIC. E, a partir daí também, alguns professores criaram em suas escolas grupo de estudos para dar uma espécie de reforço para os alunos que realmente queriam ser premiados nas Olimpíadas de Matemática. Então, foi muito interessante. Olha só como que a UBMEP já gerou uma série de coisas que a gente nem imaginou que iria acontecer. E tudo isso ajuda a melhorar o ensino de matemática no Brasil. Inclusive, foi feita uma pesquisa em que a UBMEP melhorou o ensino de matemática no Brasil, e houve uma pequena melhora. É que a gente pensa que 10, 20 anos é muito tempo, mas não é tanto tempo assim, se a gente pensar em termos de desenvolvimento educacional num país. Para você montar um projeto para que ele tenha, de fato, uma repercussão nacional em termos de gerações, tem que passar várias gerações para a gente ver isso. 10 anos ainda é pouco, 10, 20 anos, não é muito para a gente fazer esse tipo de pesquisa, mas já deu uma melhora. Em termos de estudantes, de ingresso no ensino superior, se a gente pensar em regiões mais pobres, pobres no sentido educacional mesmo, né? Região amazônica, o sertão nordestino, ou até mesmo aqui no Paraná, nas regiões que tem um baixo índice financeiro, a gente tem bons alunos lá e que conseguiram ingressar numa universidade por conta da bolsa que teve da UBMEP. Então, gente, um aluno que a gente consegue já resgatar de um futuro que provavelmente ele não teria, eu acho que já é muita coisa. E nós tivemos muitos alunos que conseguiram, inclusive já terminaram o doutorado, tudo com bolsas do PIC e do PICNE. E que foram para o exterior, ou que já estão trabalhando. Aqui mesmo, na nossa região, nós tivemos diversas histórias nesse sentido.
Eu, por exemplo, tenho 2 alunos que eles falam explicitamente. Eu posso falar desses 2 alunos porque eles mesmos comentam que foi graças ao BMEP que eles deixaram de ser lá um empacotador de mercadinho, de vila, e ele começou a ter bolsa da UBMEP, ele pedia licença para o patrão dele para poder vir para a universidade no sábado, fazer o PIC, daí fez o curso de matemática, fez o mestrado, e agora está dando aula aí numa universidade federal, aqui no Paraná mesmo. Esse é um deles, né? E tem várias dessas histórias, até de como a UBMEP impactou algumas cidades, né? Tem algumas cidades que são uma história que sempre aparece, se eu não me engano, no Piauí, né? Tem uma cidade que é conhecida porque tem uma cidade pequenininha com muitas medalhas. É Cocal. Eu acho que é Cocal dos Alves, Cocal, né? alguma coisa é Cocal. E eu já vi até uma reportagem de que todos os médicos da cidade, atualmente, eles participaram quando alunos do PIC, quando eles eram alunos do ensino fundamental, né? Então, a gente vê como realmente teve impacto na cidade inteira, né, o projeto. Exatamente, você vê. É uma coisa impressionante. Aqui, talvez, venha para a nossa região, tem um aluno que ele está sendo sondado para ter uma dessas reportagens. Vamos ver, né? E também, que você citou, interessante, né, de como não aproxima só os alunos da universidade, mas também as escolas das universidades, né, com esses projetos que os professores participam, os coordenadores, às vezes, das escolas participam, então ajuda nessa integração entre sem dúvida, é um ciclo que se fecha, né? Você vê o aluno da escola, ele vem para a universidade, aí com isso o professor vem para a universidade também, através de projeto, a gente vai para as escolas, a universidade, ela também se integra com o Instituto de Pesquisa, e aí a gente tem um ciclo fechado, né? Instituto de Pesquisa, universidade, escola e população. Então, realmente, é um ciclo que se fecha e interage todos entre si, né? Sim, é muito interessante. Eu acredito que a UBMEP ela é tão grande hoje em dia no Brasil que vai chegar uma hora que, literalmente, a população inteira vai ter feito, ou ouvido falar, pelo menos. E chegado próximo, né? E eu queria, como curiosidade, perguntar se você, no projeto da UEL, já enviou alguém assim, para a Olimpíada de Matemática Internacional ou para alguma da América Latina? Olha, que, na verdade, não sou eu que faço isso, né? Quando começa a ir já mais para a Olimpíada, que daí já seria a OBM, né? Aí é mais o próprio aluno que faz isso. Agora, a partir de um momento, a UBMEP, ela começou a pegar medalhistas de ouro e alunos que realmente se destacavam no PIC e começou a dar um curso para eles, lá no Rio de Janeiro, como preparatório para a OBM nacional. E depois para a OBM latino-americana, ibero-americana e todas essas coisas. Nós tivemos alunos, sim, que se destacaram para ir nesses cursos. Só que aí começa a esbarrar em outras coisas. A gente trabalha sempre com menores. E trabalhar com menores, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa de ter autorização dos pais para tudo, autorização de imagem, autorização de deslocamento, uma série de coisas. E, na época, nós tivemos, eu acho que 2 alunos que poderiam participar, mas eles teriam que ir sozinhos, e os pais não deixaram. Então, eles não foram.
porque os pais falaram se eles poderiam ir. É claro, os pais podem ir, mas a OBMEP, ela só paga para o aluno ir, porque daí já tem o responsável por ele. Então, na época, os pais não deixaram. Então, eles não chegaram a fazer esse curso e, portanto, também não participaram de provas mais avançadas da OBM. O que foi lamentável, mas eu acho que aí é com os pais, né? Eu acho que se eles têm receio que seu filho menor esteja numa cidade como Rio de Janeiro, eles também não deixam de ter razão, né? A OBMEP, ela tinha várias coisas que hoje em dia não tem mais. Eu acho que o Gustavo, você chegou aí para o Rio de Janeiro, né? Receber medalha? Eu fui nas premiações, sim. Nas premiações. Nós tínhamos, a OBMEP tinha muita coisa, sabe? Eu já estou até me esquecendo disso. No começo, tinha o premiado. E aí tinha o PIC. O premiado, ele ia para o Rio... A medalha de ouro ia para o Rio de Janeiro receber a medalha de ouro. Na época, eu nem sei se pode falar isso aqui, porque, enfim, depois vocês cortam se não puder, mas na época o presidente era o Lula, foi ele que viabilizou a parte financeira de tudo isso, o ministro da Educação era o Haddad, eles fizeram de tudo para que a OBMEP vingasse. Então, no início, todas as premiações de ouro da OBMEP eram feitas no Rio de Janeiro, no começo era lá era em Fortaleza. Acho que o primeiro ministro da educação que teve, eu não vou me lembrar direito, era Eduardo, aquele que faleceu num desastre de avião, Eduardo qualquer coisa. Então, a primeira que teve foi lá, depois passou a ser no Rio de Janeiro e o Lula participava de todas. De todas as premiações, ele entregava as medalhas, ele furou o protocolo de segurança, não podia chegar perto do presidente, daqui a pouco ele já catou todas as medalhas e queria distribuir medalha para todo mundo, foi aquele tendepá danado. Ai, meu Deus, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, maravilhoso, prédio histórico. Então, olha, quase todas as pessoas, os alunos que eu acompanhei para o Rio de Janeiro, eles nunca tinham viajado de avião. Então, gente, eles nunca tinham pisado numa universidade, nunca tinham almoçado num restaurante, nunca tinham andado de avião. Então, pela OBMEP, eles fizeram isso tudo pela primeira vez. Você já pensou o que não significa isso para a formação de uma pessoa? É muita coisa. E também tinha que, ao final de cada ano do PIC, os melhores alunos do PIC tinham um encontro, um evento, que era o Encontro Nacional, no começo era Encontro Nacional dos Medalhistas de Ouro. Mas aí tinha medalhista de ouro que não estava nem aí para o abacaxi, e daí passou, ao invés de ser Encontro Nacional dos Medalhistas de Ouro, Encontro Nacional dos Melhores do PIC. Então, todo ano, a gente fechava-se um hotel, que na época era lá em... acho que Nova Friburgo, se eu não me engano. Em Nova Friburgo, lá na Serra do Rio de Janeiro, fechava-se um hotel e a gente recebia 300 alunos dos melhores do PIC do Brasil e ficava uma semana lá, com muita diversão e muito evento matemático. E daí a gente chamava os melhores matemáticos do Brasil, ia Marcelo Viana, ia Camacho, ia Sueli Druck, aí tinha minicursos, palestras, oficinas e muitas brincadeiras também, e ficava lá a semana inteira com estudantes do Brasil inteiro estudando e se divertindo. Era maravilhoso também, porque um estudante ele conhecia gente do Brasil inteiro. Isso era uma coisa que tinha anualmente também. Para quem ganhava medalha de prata e de bronze, aqui na nossa região, os alunos iam para Curitiba, tinha cerimônias lá em Curitiba que eles recebiam as medalhas. Depois começou a regionalizar bastante, que as medalhas começaram a serem distribuídas no próprio núcleo regional de educação, porque daí começou a faltar dinheiro, né?
porque tudo isso significa verba, que é uma verba, e toda verba para a educação, para mim, é sempre bem aplicado, só que não é bem assim que às vezes os governantes pensam, né? E daí começou essas cerimônias a serem mais regionalizadas para não se gastar tanto. Eu sei que daí foi pulverizando, faz tempo que não tem cerimônias grandiosas assim de entrega de medalhas. Eu acho que a última que teve foi justamente quando a medalha Fields foi aqui no Brasil. Vocês lembram que o medalha Fields até roubaram uma medalha de um matemático lá? Então, naquele ano, a cerimônia de entrega de medalhas da UBMEC foi junto. O que também foi maravilhoso, né? Você já pensou? Para quem entende um pouquinho de matemática, né? Ou pode até ou um aluninho lá do ensino básico pode não saber o que é, mas já pensou futuramente se ele se torna matemático? Nossa, eu participei de uma entrega de medalha Fields, maravilhoso, né? Então, nossa, eu acho que se a gente começar a pensar tudo que a UBMEC ofereceu e oferece para quem consegue, pode participar, eu acho que é impagável. E tudo isso sem contar, a gente não está nem falando do elemento que fica para sempre, que é o conhecimento matemático, né? Tudo que o aluno aprende ali, ele não vai ficar com ele para sempre, né? Pois é. É um projeto que impacta muita gente de muitas formas diferentes. Né? Exatamente. Então, você já foi num encontro de medalhistas no final de ano, Gustavo? Não, esse de Nova Friburgo eu nunca fui. Mas e ali? É porque depois deixou de ser em Nova Friburgo, teve alguns anos que foi em Florianópolis, perto de Florianópolis. Eu só fui nas premiações do Rio e Curitiba. Ah, tá. Eu acho que daí já não tinha mais, Gustavo. Você vê? Eu lembro até uma época que quando eu fazia, eu ainda tinha esses encontros. Quando eu estava já no final do ensino médio, aí começou a acabar, eu acho. Ah, tá. Que lamentável. Mas então, vamos se encaminhando aqui para o final da entrevista. Vou agradecer de novo a presença da professora. Gustavo, deixa eu te interromper só um pouquinho, só para responder novamente dá só uma continuidade na pergunta do Vitor. Nós tivemos alguns alunos que tinha aqueles Sem Fronteiras, que quem era medalhista de ouro e mais algumas coisas na UBMEP também tinha condições de participar. E nós tivemos vários alunos da UBMEP, olha, que foram para a Alemanha, para o Canadá, para os Estados Unidos, tudo por ter participado, e não foram só alunos da matemática, não, da química. Esse que foi para o Canadá e para a Alemanha, um era aluna da engenharia, outro era aluno de química. Gustavo, quando você foi para Portugal, você foi, mas não foi por causa da UBMEP, foi? Ajudou? Não, já não tinha. Não era, né? Então, mas a gente teve vários alunos que conseguiram participar do Sem Fronteiras porque era medalhista de ouro da UBMEP. Então, eles tinham direito também de participar, e aí eles foram para vários lugares aí que poderiam ter ido. Então, agora, desculpa, pronto, pode finalizar aí. Imagina, fica à vontade, professor. Então, eu estava agradecendo, né, a presença da professora aqui no PET Entrevista. É sempre muito legal falar de projetos tão importantes, tão grandiosos assim como o UBMEP. E a gente vai encerrando por aqui, então, a nossa entrevista. E a gente se vê na próxima.